presidente da comissão, senador Raimundo Lira, excelentíssimo senhor senador Anastasia, digno relator, na pessoa de ambos eu agradeço o convite e a oportunidade de poder tentar contribuir para o esclarecimento destes fatos e favorecer a uma solução que seja a mais justa e a mais correta. Senhoras senadoras, senhores senadores, senhoras e senhores, meu queríssimo colega professor Ricardo Lodi, querido advogado, ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Marcelo Lavenere, meus cumprimentos também. Eu optei por dividir a minha apresentação em duas partes, diferentemente da ordem e organização que dei ao parecer que emiti juntamente com o professor Juarez Tavares e que foi levado ao processo da ADPF, apreciado pelo Supremo Tribunal Federal no final do ano passado. Eu apresentarei inicialmente considerações sobre o crime de responsabilidade, o processo por crime de responsabilidade. Estas duas questões serão tratadas conjuntamente no início da minha abordagem e concluirei com as questões da dimensão política do processo de impeachment, muito especificamente na América Latina. Ainda antes da abordagem, eu gostaria de introduzir alguns pontos que me parece que são necessários, porque todos aqui estamos de acordo que se trata de um processo político. Quanto a isso, há um consenso alargado. Creio também que estamos todos de acordo que este processo político não é um processo político que corre sem limites. Ele corre limitado por uma dimensão jurídica absolutamente inescapável para todos nós, que é dada pela Constituição da República. E nessa interface, nessa ligação, nessa relação que há entre a política e o direito, existe uma linguagem, existem conceitos. Eu tenho acompanhado atentamente, como professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, todas as ações relacionadas ao processo de impeachment em sentido lato, desde o seu início até a noite de ontem. E tenho visto o uso, o emprego de palavras, de conceitos, que tem um sentido na Constituição, tem um sentido na política muito diferente do sentido que ganha na vida cotidiana. Ouvir falar em dolo, ouvir falar em culpa, ouvir falar em autoria, ouvir falar em ação, em omissão, em crime de responsabilidade. E todas as vezes em que estas categorias, todas as vezes que estas palavras foram usadas, elas foram usadas em um sentido muito limitado do ponto de vista do direito. Um sentido que eu chamaria de empobrecedor. Nós temos uma cultura jurídica no Brasil que está muito além disso e que deveria participar desse debate. Não deveríamos ficar em um debate político, jurídico, da mais alta relevância para os destinos do país, guiados por conceitos que estão ultrapassados, limitados, que não fazem sentido algum. Talvez os senhores e senhoras não percebam o quanto há de impacto, de perplexidade em todo o mundo, e eu digo isso como um professor convidado de várias universidades no mundo, pela maneira como certas palavras são ditas, certas questões são interpretadas, porque elas só podem ser interpretadas e ditas como são interpretadas e ditas sem conhecimento efetivo do que significam as respectivas categorias. Dolo não é só querer, não é só fazer. Culpa, omissão não é só ausência de ação. E quando eu digo que é necessário estabelecer o significado de cada um desses termos e colocá-los no âmbito muito concreto das duas questões que nós iremos abordar, plano safra e decretos, quando eu digo isso,
Eu me preocupo com uma advertência que vem de fora. Não, eu ficarei inteiramente à disposição das senhoras e senhores senadores para, posteriormente, aqui na sessão, indicar as referências de tudo aquilo que eu vou falar. Porque não há tempo, nessas 40 minutos iniciais, de eu associar cada uma das informações que eu vou trazer à sua respectiva fonte. Mas há um autor italiano que disse o seguinte, advertindo para um risco de certos tribunais. Ele se chama Michele Tarufo, é um autor liberal, de perfil até conservador. Ele diz, adverte para o risco que está implícito na consideração de uma exclusiva função ritual atribuível ao processo, no âmbito de uma função social mais geral. Tomando o rito como um marco de referência, as provas não servem para nada. Constituem ritos análogos àquelas representações sacras lá do século XVI, destinados a reforçar na opinião pública um convencimento que o sistema processual não permitiria ver reconhecido. Em outras palavras, o que ele está dizendo aqui? Não se pode usar processo como pretexto. Porque há um processo, que ele é um processo. Isso ele não está dizendo, associando a este processo em curso, porque ele escreveu há 10 anos. Ele está associando a todo e qualquer tipo de processo para o qual as provas são absolutamente irrelevantes. As decisões são pré-concebidas. Ele fala isso olhando para processos históricos. E é complementado nesse sentido por um importante pensador brasileiro que todos os senhores e senhoras conhecem, que se chama Nilo Batista. Nilo Batista diz o seguinte, olha, nesse tipo de situação em que o processo é mero ritual, em que questões podem estar previamente definidas, referindo-se a Eichmann, por exemplo, ao julgamento de Eichmann, portanto não tem nada a ver aqui com o processo de impeachment, ele vai dizer, para o sistema punitivo, e processo de impeachment é processo punitivo, para o sistema punitivo, a acusação é só pretexto. A acusação é só pretexto. Eu tenho absoluta confiança, e isso foi dito aqui por uma senadora em uma questão de ordem, eu tenho absoluta confiança que os senadores não querem e não admitirão que esse processo seja um só pretexto, um mero pretexto. Na parte final da minha fala, quando eu tratarei das rupturas institucionais, de categorias como democracias estáveis e presidências instáveis, de como isso se realiza no mundo concreto, no mundo moderno, onde nós estamos vivendo, na América Latina, no leste europeu, na Ásia, isso vai voltar a fazer sentido. Voltar a fazer sentido a ideia da democracia representativa e aquilo que o autor espanhol chama de lealdade à Constituição. Referindo-se à oposição, ele diz, o que garante a estabilidade dos governos é a lealdade que a oposição tem à Constituição. Se ela não tem lealdade à Constituição, ela não garante processos justos e ela não garante a soberania popular. Esse autor se chama Juan Lins. Ele se chama Juan Lins. Então, como é que nós podemos ter lealdade à Constituição? Como é que nós podemos ter lealdade a um processo de impeachment? É a pergunta que nós temos que fazer. Os parâmetros já foram definidos pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal disse, olha, o mérito de um processo de impeachment pertence a esta casa política importante, relevante, que é o Senado da República. Mas a forma de um processo de impeachment é garantia. A forma de um processo de impeachment é garantia não só no que toca aos procedimentos do processo de impeachment, mas também no que toca aos conteúdos do processo de impeachment. Lênio Streck, um importante jurista do Rio Grande do Sul, ele diz o seguinte, não se pode falar qualquer coisa de qualquer coisa. Não basta que todo o Senado da República, vamos supor que todos os senadores e senadoras resolvessem votar pelo impeachment, decretar o impeachment da presidente. Não basta que todos estejam de acordo se não há crime de responsabilidade. Quando uma situação como essa se coloca, todos os senadores e senadoras reconhecem ou declaram ou interrompem o mandato da presidente, reconhecem que há um crime de responsabilidade onde ele não há,
ainda que esse grande consenso alargado dentro do Senado se ele se produz fora do marco dos crimes de responsabilidade, ele viola uma ordem jurídica que se constrói a partir da Constituição. Então o Supremo Tribunal Federal já nos dá o norte. Ele nos diz, crime de responsabilidade não é qualquer coisa, processo de impeachment não é qualquer processo, as decisões elas têm um conteúdo obrigatório e os procedimentos, como aqui têm sido adotados pelo presidente e pelo relator, também tem que seguir pautas que vão para muito além dos regimentos, que são pautas que se impõem como pautas civilizatórias. Quando se diz que a totalidade do Senado não pode decretar um impeachment, 100% dos senadores não podem decretar um impeachment de um presidente da República sem crime de responsabilidade, o que se está dizendo para toda a comunidade é que nós temos que resolver as questões políticas com civilidade e não pelo emprego de uma força que eventualmente a maioria coloca. A isso se chama princípio contramajoritário, que garante cada um de nós, cada um dos senhores, cada uma das senhoras, em eventuais processos, mas que garante cada uma das pessoas que fazem parte de um processo político em que a soberania popular tem suas formas de expressão. Então, colocado o ponto, e como o tempo não é um tempo muito largo, eu vou falar de questões muito específicas. Vou falar da acusação dos decretos. Vou falar da acusação dos decretos porque tenho ouvido falar de dolo, tenho ouvido falar de culpa, tenho ouvido falar de ação, tenho ouvido falar de omissão. E, volto a dizer, para nós penalistas, o que nós ouvimos aqui não entendemos. Efetivamente não entendemos. A ação de emissão de 6 decretos. Esta é a ação que é atribuída a presidente da República e que, pelo que eu entendi, não é negada, então, os decretos assinados pela presidente da República. Esta é a ação que é atribuída à presidente da República e que configuraria crime de responsabilidade. É uma ação dolosa, é uma ação culposa, é uma ação típica, é uma ação antijurídica, culpável. Tudo isso que foi falado aqui, e por várias pessoas, por vários especialistas também, só pode ser falado, tudo isso. É doloso, é culposo, culpável, está justificado, só pode vir depois do reconhecimento do que é uma ação. Bom, mas, professor, eu sei o que é uma ação, o senhor está falando, o senhor está praticando uma ação, nós estamos ouvindo, estamos em omissão, realizando também uma determinada ação, uma ação negativa. Isso é senso comum, não é isso que está ligado à noção de crime de responsabilidade. Eu estar falando aqui não é absolutamente a ação para o direito penal da responsabilidade. A ação é sempre um determinado comportamento que faz sentido num contexto, que é um contexto problemático. Ação. João entra aqui, saca uma arma, se aproxima de uma pessoa e dá 2 tiros na pessoa. Antes de ser uma conduta dolosa, uma conduta injustificável, eu tenho ali uma ação que eu estou vendo. Eu tenho um movimento que eu estou vendo, mas que não é um mero movimento, ele faz sentido num contexto. Já sei, existe uma vida que tem que ser preservada, não podemos admitir que pessoas ajam como o João está agindo. Esse é um modelo muito simples de ação. E nada tem a ver com o decreto. Nada tem a ver com a acusação contra a presidente Dilma. Eu ouvi aqui, estou ouvindo desde a semana passada, argumentos que fariam um sentido preciso numa acusação de homicídio e que não fazem sentido algum na acusação da prática de um ato complexo de gestão para o qual concorrem inúmeras pessoas em uma estrutura hierarquizada e burocrática altamente complexa. Pô, Geraldo, está misturando tudo. O que é isso? É fácil ver que atirar e matar é uma ação. É difícil ver que determinadas ações o presidente Raimundo Lira pratica, a partir de ações anteriores praticadas por sua assessoria, que são precedentes. Se nisso há uma acusação, se nisso há uma suspeita da prática de um ilícito,
Eu tenho que saber, mas será que a ação do presidente Raimundo Lira é a tal ação que interessa ao direito penal? A isso nós chamamos ações neutras, senhores. Pô, mas o que é isso de ação neutra, Geraldo? Eu vou dar um exemplo com o decreto. Só para destacar ação neutra, que é alguma coisa que não pega dolo, que não pega culpa, que não se sujeita a erro de tipo, não se sujeita a erro de proibição, que não é culpável, é ação que nós praticamos rotineiramente em ações, em contratos complexos. Está aqui um decreto. Não se falou dos decretos. Vamos chegar. Para as pessoas saberem por que, na eventualidade de ser acolhido o pedido de impeachment, a presidente da República sendo afastada. Bem, ela está sendo afastada porque a Justiça Militar da União, a Justiça Eleitoral e a Justiça do Distrito Federal solicitaram suplementação de verba na forma de crédito suplementar. Então, a acusação é essa. Eu estou lendo, isso aqui faz parte da acusação. Eu não posso acusar alguém sem dizer do que a pessoa está sendo acusada. Aliás, eu ouvi muito isso. Vou logo fazer um parênteses, só para entenderem a questão do direito de defesa. Muito simples. É uma moeda. A acusação é a cara, a defesa é a coroa. Se a acusação tem cara de R$1, a defesa tem que ter coroa de R$1. Acusação com cara de R$1 e defesa com cara de 10 centavos, não é possível. Não é possível. Portanto, a acusação, ela é precisa. É desnecessário dizer isso, o senador relator sabe disso, o Supremo Tribunal Federal já delimitou, o Supremo Tribunal Federal, quando delimitou a acusação, não respondeu, não era consultoria de ninguém, nem da Câmara, nem do Senado, é declaratória a decisão do Supremo, mas é declaratória com força normativa, com força de lei, disse, a acusação é essa. Então, já temos a cara de R$1 ali, são 6 decretos e mais o Plano Safra. Qualquer coisa fora disso é uma violação ao direito de defesa. Então, essa acusação, fui ler a acusação. E me deparei, então, acusa-se a presidente da República de ter emitido um decreto, olhem a ação neutra, de ter emitido um decreto atendendo a uma solicitação de crédito suplementar da Justiça Militar. O crédito suplementar, e aqui eu estou com o processo que chega antes da presidente da República. O crédito suplementar foi solicitado com suporte em receitas de convênios para atualização de determinada rede de armazenamento de dados, de acordo com a Lei de Orçamento Anual de 2015, artigo 4º, inciso 8º, no importe, para quem quiser conferir, de R$8.918.000. Então, se foi decretado o impeachment da presidente, foi decretado porque ela emitiu esse decreto para a Justiça Militar poder atualizar seu sistema de controle de dados. Mas eu não li aqui o ato da presidente da República. Eu li um ato anterior que vai se dirigir à presidente da República para pedir a emissão do decreto. Para pedir a ela, emita o decreto. Esse ato aqui foi feito por pessoas muito cuidadosas. Tão cuidadosas que obedece a uma resolução número 68, de 3 de março de 2009, do Conselho Nacional de Justiça. Conselho Nacional de Justiça. Observem a loucura do que seria essa cadeia de responsabilizações. O Conselho Nacional de Justiça, ele diz, olha, considerando a Lei de Diretrizes Orçamentárias, referida no artigo 155, parágrafo 2º da Constituição Federal, determinadas situações podem dar ensejo à proposta de créditos suplementares dos órgãos do Poder Judiciário, cujas aberturas dependam de ato do Poder Executivo e que sejam enviadas concomitantemente ao Conselho Nacional de Justiça para a emissão de parecer, a ser encaminhada à Secretaria de Orçamento. E diz aqui quais são os cuidados que o Conselho Nacional de Justiça exige da Justiça Militar. Diz, olha, quando me pedir esse crédito suplementar, tenha atenção com isso, isso e aquilo. Então tem um parecer de toda a área técnica da Justiça Militar. Esse parecer é acoplado ao processo e quem, então, decide se dirigir à presidente da República para pedir a emissão do decreto que pode levar à perda do cargo da presidente.
no dia 4 de agosto de 2015, mais um parênteses, 4 de agosto de 2015 é posterior à data do envio do PLN número 5, que promoveu a alteração da meta. O PLN número 5 promoveu a alteração da meta fiscal, porque meta fiscal virou cláusula pétrea, direito de defesa não. Direito de defesa deixou de ser cláusula pétrea, correlação entre acusação e defesa deixou de ser cláusula pétrea. Os senhores talvez não percebam como o mundo jurídico, como eu recebi ligações do México, de Portugal, da Espanha, dos Estados Unidos, de juristas com os quais eu trabalho, me perguntando se isso era possível. E eu disse a eles, possível tudo é. Vou voltar, o possível tudo é a história, como é que é? Do negócio da obra, como é que é? Conjunto da obra. Do conjunto da obra. Possível, vou voltar a isso antes do final. Pois bem, então aqui eu tenho no dia 4 de agosto de 2015, portanto, depois do encaminhamento do PLL número 5, que diz, precisamos alterar a meta, a bendita meta, a cláusula pétrea que é a meta. Reúne-se o Conselho Nacional de Justiça, que por unanimidade, sob a presidência do ministro Ricardo Lewandowski, com a participação da ministra Nancy Andrighi, decidem aprovar o parecer e requerer a suplementação das cotas, a suplementação das verbas. Então nós temos que decidir o seguinte, se fôssemos seguir tudo aquilo que está sendo falado aqui, sobre dolo, culpa, nesse nível mais básico, mais elementar, que ninguém no mundo usa, se fôssemos adotar isso, teríamos enlouquecedoramente que responsabilizar o ministro Lewandowski, porque também ministros do Supremo Tribunal Federal estão sujeitos à lei de responsabilidade, também eles estão sujeitos à Constituição. Por que a presidente e não eles? Já que, me referindo a um aspecto da denúncia, já que qualquer tipo de ilação, qualquer tipo de especulação ligando uma pessoa a outra vale como vínculo de autoria, de coautoria. Senhores, isso é um delírio. Isso é um delírio. O ministro Lewandowski agiu corretamente. A ministra Nancy Andrighi agiu corretamente. A presidente da República agiu corretamente. Não é discussão, ministro relator, senador relator, não é discussão sobre mérito, não é discussão sobre dolo. Eu só discuto dolo depois de discutir ação. Eu só pergunto se há dolo, se há culpa, ou se não há dolo, ou se não há culpa, depois de dizer que há uma ação. Para quem esteja nos assistindo, o crime é uma ação típica, jurídica e culpável. Primeiro eu tenho que dizer, há uma ação. Não há ação, eu não tenho que responder a mais nada. E esta não ação, embora seja um comportamento que aconteceu, tem um decreto, não, houve um comportamento ali, alguém assinou alguma coisa. Aquilo não é ação para o direito penal, é ação neutra. O que o ministro Lewandowski fez aqui, ele tinha que fazer, ele tinha respaldo em pareceres técnicos. E esses respaldos são absolutamente corretos, por quê? Porque esse dinheiro que foi autorizado para uso da justiça militar estava contingenciado. Há uma questão aqui interessante e que não tem sido tratada, mas eu vim aqui tratar daquilo que não tem sido tratado. Então, o Executivo não pode contingenciar verbas do Judiciário. Aqui, esses recursos todos foram produzidos com excesso de arrecadação de 2014. Está no processo específico aqui. Então, o Judiciário reclama, tem o excesso de arrecadação, necessito fazer uma reforma completa no sistema de informática da Justiça Militar da União, necessito desses recursos, mas eu não os havia inicialmente deliberado. Então estou, depois de avaliar criteriosamente, várias equipes técnicas passaram por isso aqui, depois de avaliar criteriosamente, eu estou me dirigindo a Vossa Excelência, Presidente da República, para dizer, se houver esse dinheiro disponível, por gentileza, nos permita usar nesse contexto. A Presidente da República também não responde de imediato, que ela submete essa questão a vários órgãos técnicos. Mas ela não pode contingenciar verba de outro poder, ela contingencia do próprio. Então você tem um decreto, nós temos aqui, é tão enlouquecedor isso, nós temos aqui um decreto de contingenciamento, que diz, olha, se tiver risco de não se atingir a nova meta, volto a dizer, o presidente Lewandowski
não realizou essa reunião quando não havia discussão sobre a alteração da meta. Ele realiza a reunião 3 semanas depois de um anúncio público da necessidade de redução da meta. Por quê? Todos aqui sabem que não há. Outro elemento novo que eu trago, senhor relator, senador relator, não há lesividade. Porque no direito penal, não importa se o comportamento é mera conduta, se ele é omissivo, se ele é pura ação, se ele é culposo ou se ele é doloso. Para o direito penal, tem que ser lesivo. O direito penal não se interessa com aquilo que não é lesivo. O que não é lesivo? Violação de regulamento. Ah, mas então o mero fato de ter emitido os decretos já não constitui uma lesividade? Não, não constitui lesividade alguma. Lesividade nada. Porque lesividade importa em alteração, modificação do mundo exterior. Aqui não há modificação, não houve modificação. Então não tem conduta, porque a ação é que todos têm que praticar. Vou explicar para os meus netos. Meus netos, a presidente da República, ela foi destituída porque acolheu um parecer de mérito do Conselho Nacional de Justiça para reequipar a Justiça Militar. Não, mas ela deve ter roubado alguém. Não. Nenhum dos 6 decretos trata disso. Nenhum dos 6 decretos trata disso. Então, eu citei esse, cito todos, mas meu tempo está diminuindo, então eu tenho que ser mais objetivo. Vamos lá para Plano Safra. O Plano Safra também causa uma perplexidade na comunidade jurídica muito grande. Por quê? Lá em 1940, os juristas achavam o seguinte: o direito está na lei. O direito está na lei. Mentirinha, os juristas não achavam isso. Já fazendo um gancho com o processo aí de impeachment, uma questão política, um importante cientista político que creio que muitos dos senhores e senhoras conhecem, Guilherme O'Donnell, ele atribui a Getúlio Vargas a expressão aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Lá do Estado Novo, termina o Estado Novo, uma democracia. Quem estava em 1950... Estava em 1950, na época da Lei 1079, como nós estamos aqui, achando que a democracia é para sempre. Porque tínhamos vencido a ditadura, então faz-se uma lei que define crimes de impeachment, crimes de responsabilidade, processo de impeachment, falando, não podemos mais ter essa história de que a lei só vale para alguns. Ela tem que valer para todo mundo, tem que ter certinho e tal. Mas tinha lá essa ideia, a lei é todo direito. Vou dar um exemplo que os senhores conhecem bem. Um médico resolve interromper a gravidez. Porque detecta-se ali que o feto é anencefálico. Mas tem uma lei. Todo direito está na lei. A lei tem todo direito, ninguém tem dúvida. A lei é um critério de decisão. A lei é para nos orientar. Aí o médico vira e pergunta a um advogado. Tranquilo? Ele pergunta a um advogado: e aí, posso interromper a gravidez? O advogado olha para a lei e fala assim: olha, deixa eu te contar uma coisa, mudou o mundo. O ordenamento jurídico, ele tem vários participantes. Ele tem a lei, sim, mas é melhor a gente perguntar ao Supremo Tribunal Federal. Eu tenho a impressão que isso aconteceu. Eu tenho a impressão que alguém se dirigiu ao Supremo Tribunal Federal para perguntar: interrupção de gravidez é crime ou não é crime? Quando, lá atrás, 1940, colocaram lá uma regra, que é lá de 1803, 1804, de um professor alemão, não há crime sem lei anterior que o defina, todo mundo acreditava nisso. Então a lei, ela usa palavras tão simplesinhas que todo mundo vai entender. Afinal, matar alguém, se está vivo e se não morreu, porque se suicidou,
ou por causas outras que não uma causa provocada por terceiro, tudo tranquilo. Lá vem aqui 2013, e a gente não sabe se a interrupção da gravidez feto-anencefálico... A gente não sabe se a interrupção da gravidez feto-anencefálica é crime ou não. Tem que perguntar ao Supremo. O que se chama isso em direito penal? Mandado de certeza. Aquela regrinha lá da Constituição, não há crime sem lei anterior que o defina, exige não só uma lei que defina, como muitas vezes uma decisão que o defina. Nesse exemplo que eu estou dando, que me parece um exemplo muito simples, o Supremo disse, aqui não há crime. Ele definiu o matar alguém. Certo ou errado, não importa. Alguém tem que definir. E o que acontece com as atividades que são cotidianas dos senhores e das senhoras? Atividades burocráticas. O que acontece com atividades cotidianas e burocráticas é que muitas vezes as pessoas ficam em dúvida. Senhor presidente, está um barulho aqui, senhor presidente. Eu ia pedir que Vossa Excelência... Presidente. Senhor presidente. Presidente, pedir silêncio. Silêncio. Não é necessário tocar... Silêncio próprio das salas de aula. Não, mas eu compreendo, não há problema. Então tem determinados tipos, senhor relator, que são normas penais em branco. Aqui no caso da operação da operação do Banco do Brasil no Plano Safra, é típico disso. Em outros casos também. Não basta ter uma regra, a regra não diz tudo, uma regra de lei. A interpretação que dá o Tribunal de Contas da União, ela integra a norma penal. Quando o Tribunal de Contas muda de opinião, ele estabelece uma regra que só pode valer dali para frente, como se o Legislativo tivesse produzido uma nova regra. Isso nós chamamos, em direito, há coisas que são discutíveis, controvertidas. Isso não é discutível nem controvertido. Isso no direito penal não é discutível nem controvertido. Isso é certo e errado. O certo é esse. Não se pode estabelecer uma proibição para comportamento passado, o que me parece relativamente lógico. Aqui foi exatamente o que aconteceu. Mas a norma de origem, ela continua intacta. Não continua intacta, não, porque o que era de origem era uma coisa, agora é outra diferente integrada por uma decisão do Tribunal de Contas. De quando é a decisão? Ela é de outubro de 2015. Mas de quando são esses comportamentos? São todos eles anteriores à decisão. Mas eu não admito. Não admitir isso é admitir que você possa ser condenado por uma lei que é posterior ao comportamento que você praticou. Podemos caminhar por aí. Tem dezenas de questões que eu poderia tocar, toquei nessas duas, porque diretamente se relacionam ao ponto das duas acusações. Nesta etapa, professor, nós podemos reconhecer isso? Claro. Evidente que podem. Quando a Lei 1079 foi editada, em 1950, vigorava o Código de Processo Penal, que era uma réplica, quase réplica, do Código de Processo Penal da ditadura lá de Mussolini, o chamado Código Rocco. Então era um código com muitos problemas. O ministro José Gregório, no início dos anos 2000, atento às demandas vindas da Corte Interamericana de Direitos Humanos, constitui uma comissão que prepara um projeto e esse projeto então é trazido à presença de vossas excelências, que decidem por aprová-lo em 2008. E este projeto modifica toda esta etapa de admissibilidade de acusações. Como 2008 é um tempo ainda relativamente recente, é compreensível que haja muitas dúvidas. E é compreensível que as pessoas leigas não tenham entendido a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre essas três etapas, todas elas tramitando aqui no Senado. Essa na qual os senhores estão inseridos, se eventualmente a acusação for admitida, uma próxima de pronúncia, e se houver a pronúncia, uma final de julgamento. Para compreender, tem que
nessa reforma, no Código de Processo Penal. É fora do Código? Não, é o Código. É o que o Supremo mandou aplicar, o Código de Processo Penal, entre os artigos 395 e 399. E os artigos 395 e 399 dizem o seguinte: uma situação exatamente como esta situação na qual nós estamos vivendo, uma acusação de um comportamento que não existe do ponto de vista penal, apoiado em uma situação de retroatividade maléfica do entendimento criminal, da constituição da norma penal, tem que ser rejeitados liminarmente. Artigo 395 do Código de Processo Penal. Tem que ser rejeitado liminarmente. Não vou nem entrar na esfera da discussão aqui da questão prejudicial que foi mencionada mais cedo. Mais tarde, se for o caso, eu entro. Então, o Supremo disse, o caminho é esse, tem que Pode analisar. repetir, professor, desculpa. Posso. Duas coisas que eu falei. A primeira delas, o artigo 395, que é o novo artigo do Código de Processo Penal, trazido pela reforma para adaptar o Código à Constituição de 88, ao Pacto de São José da Costa Rica, diz: os senhores e senhoras são fiscais da acusação. Uma acusação que não imputa crime, uma acusação que imputa um fato que se toma por criminoso retroativamente, tem que ser expurgada na forma do artigo 395 do Código. E acrescentei que essa etapa, tem lá um artigo 396, então eu vou falar, tem o artigo 396, que é específico para tal questão que estava sendo conversada aqui como questão de ordem, que nós chamamos questão prejudicial. Se pode ou não haver apreciação por um órgão colegiado de uma matéria pendente de apreciação por um outro órgão colegiado, os dois no mesmo âmbito de jurisdição, que é o âmbito legislativo. Isso a gente chama de questão prejudicial. Não vou falar sobre isso agora, não há como falar sobre isso agora, tenho 3 minutos. Estou à disposição para ficar aqui até a meia-noite respondendo perguntas, não há problema. Então, é o artigo 395. É isso. A Corte Interamericana disse: Brasil, se não fizer isso, você é uma ditadura. O ministro Gregório falou: ditadura não, autoritarismo não. Vou lá mudar o código que está aí. Bom, você continua acompanhando mais uma sessão no Senado que discute o impeachment da presidente Dilma Rousseff, hoje com 3 depoimentos favoráveis à defesa da presidente Dilma, no momento quem expõe é o professor de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o desembargador aposentado do Tribunal de Justiça, Geraldo Mascarenhas Prado. Todos os detalhes a partir de agora com Roberta Russo. Eu me despeço de você até amanhã. Com continuidade de governo. Nós tocamos nesse ponto a partir da ciência política com exemplos de fora. Mas vamos usar exemplos brasileiros. Ruptura constitucional com continuidade de governo. Estado Novo, Getúlio Vargas. Saiu de Getúlio para Getúlio. Ruptura constitucional com alteração de governo. Golpe militar, 1964. As rupturas institucionais, elas sempre vêm a partir de alguma demanda popular. Elas partem de uma demanda popular. É necessário ter o cuidado e lembrar daquilo que eu mencionei no início da minha exposição, que muito daquilo que as senhoras e senhores fazem aqui é proteger a população, proteger a todos nós, brasileiros, não brasileiros, brasileiras, não brasileiros, do mal que é uma ditadura da maioria. Está lá, a Constituição é para essa proteção. Então, muitas vezes, os grupos não querem que a Constituição seja aplicada. Uma Constituição de índole democrática conforme o Estado de Direito. E vão lá trabalhando. Não, vamos trabalhar, vamos esquecer a Constituição, vamos deixar de lado. As pessoas querem outra coisa. Juan Lins, que é um cara cuja história dele é um dos maiores teóricos em autoritarismo, transição para a democracia. E tem uma história de vida interessante, que apesar do nome, nasceu na Alemanha nazista, teve que fugir para a Espanha, depois foi ser professor em Colômbia. Foi analisar aquela situação ali, 1931, 1936 da Espanha, que é a Segunda República, depois da ditadura Rivera, antes do franquismo. Foi lá e falou: olha, o que aconteceu nesse semipresidencialismo, nessa experiência de presidencialismo de coalizão multipartidária. Havia um agregado na situação que se desloca por várias razões para a oposição e resolve ignorar a Constituição. Palavras de Juan Lins. É uma categoria da ciência política. Nós podemos brigar contra ela, não gostar dela, pode fazer muita coisa. A gente só não pode negar aos cientistas políticos o direito de analisarem a realidade conforme eles entendem que tem que analisar.
Se a lealdade está definida em termos de compromisso com as instituições democráticas, a lealdade se dirige a todos, que de acordo com processos formais, tiveram o direito de governar independentemente de políticas seguidas, assumindo, claro, e evidente que isso tem que ser assumido por qualquer governo eleito, que o governo vai manter o respeito às liberdades cidadãs, aos processos democráticos e ao direito às eleições livres. Quando ele diz isso, ele diz: oposições que não respeitam o princípio da lealdade, elas colocam em risco a institucionalidade democrática. E aí eu fiquei pensando, lá no parecer eu falo de muitas coisas, falo de muitos autores, o ministro Cardoso mencionou alguns deles aqui, mas eu fiquei pensando em algo que dos meus tempos de terapia, presidente. O meu terapeuta, ele diz o seguinte: Geraldo, depois do C não vem nada. Se eu não tivesse ido a Muriqui, eu não teria conhecido a mulher que eu amo, que é a Gisele. Uma declaração de amor em rede nacional. Amo de paixão. É a mulher da minha vida, mudou a minha vida. Então, feito isso, que ela está morta de vergonha agora, voltando ao tema, se eu não tivesse ido a Muriqui, não a teria conhecido. Diz o meu terapeuta, depois do C não tem nada. E eu agora, eu imagino que ele esteja assistindo, eu vou provar a ele que tem. Sim, depois do C tem. Porque lá atrás, no dia 1º de abril de 1964, o presidente João Goulart estava no Rio Grande do Sul. Ele estava no Rio Grande do Sul. E o presidente do Senado declarou vaga a presidência da República. O presidente do Supremo Tribunal Federal deu posse ao presidente da Câmara dos Deputados. Não, mas isso aconteceu, Geraldo. Calma. Pois bem, uma das figuras públicas que eu mais admiro na vida política brasileira, o senador Pedro Simon, com o senador Randolfo Rodrigues e outros congressistas, propôs, e o Congresso Nacional adotou a resolução número 4 de 2013, que tem o seguinte texto: o Congresso Nacional resolve declarar nula a declaração de vacância da presidência da República exarada pelo presidente do Congresso Nacional, senador Auro de Moura Andrade, na segunda sessão conjunta da 5ª legislatura do Congresso Nacional, realizada em 2 de abril de 1964. Só tem um problema que eu não consigo responder ao meu terapeuta. Tudo bem, restabelecemos simbolicamente, é muito importante, esse ato é fundamental. Restabelecemos simbolicamente o mandato do presidente João Goulart. Apesar de, naquele dia, a manchete do jornal Globo ter dito que as Forças Armadas estavam restabelecendo a democracia nesse país. Nós restabelecemos o mandato legítimo do presidente João Goulart, mas eu não tenho nada para falar para a família de Vladimir Herzog, preso, torturado e morto nos porões da ditadura militar, porque esse decreto não ressuscitou Vladimir Herzog. Então o que eu posso dizer às senhoras e senhores senadores é que nossas decisões, eu fui magistrado 25 anos, fui promotor de justiça 3 anos, de denúncia entendo bem, posso dizer com todo respeito aos denunciantes que essa é inepta. Sou professor há 30 anos. Eu posso dizer o seguinte: do processo decisório, eu tenho sempre atrás. A minha decisão é guiada pelo passado. Eu projeto a minha decisão para o futuro, mas eu não tenho como controlar a minha decisão. Não tem ninguém no mundo controla o futuro. Portanto, muitas vezes, a sedução da decisão que parece acalentar o espírito das pessoas, que... Estava aqui uma passagem de Heidegger, em 1932, dizendo que ele tinha que seguir as maiorias, e seguir a maioria, ele disse expressamente, está no Caderno Negro de Heidegger, é seguir o Partido Nacional Socialista. Acalentar esse tipo de solução, por mais sinceras que sejam as nossas intenções, por mais que não queiramos e lutemos, e tenham todos os senhores e senhoras aqui, tem uma história de luta contra a ditadura. Por mais que não queiramos que ela volte, não está no nosso controle. Impedir que ela retorne, impedir que formas outras de autoritarismo se espalhem, se não respeitarmos, se não tivermos lealdade à Constituição. Nesse sentido, é que eu trago a minha contribuição. Muito obrigado, senhor presidente.
Presidente, eu fiquei com a impressão que o doutor sugeriu que o impeachment trará de volta a morte de Herzog, o exílio, fechamento do Congresso. É isso, doutor? É outra das referências intelectuais minhas. Sim, então... É uma honra. Muito obrigado, mas eu queria saber se o senhor está insinuando que poderá, depois do impeachment, o Brasil entrar no... Posso responder? Mas porque senão os colegas não falam. Tá. Passo a palavra agora Prazer. ao doutor Ricardo Lodi Ribeiro. Vossa Excelência, senador, doutor Geraldo, o senhor falou 44 minutos. Vamos dar agora a palavra de 40 minutos ao doutor Ricardo Lodi. Se ele puder fazer em 36 minutos, ficaria a contento aí para atender os dois convidados de 40 minutos cada. Bom dia a todos. Agradecer imensamente o honroso convite de estar aqui discutindo no Senado Federal os pontos do